sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Ele vive. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que aqui estamos para compartilhar com você a palavra de Deus, compartilhar com você mais uma escola bíblica dominical aqui da nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Vida. E é com muita alegria que queremos assim convidá-lo para estar conosco, tá bom? Participando de mais um tema importante, não é, da poderosa palavra de Deus. Hoje estar comigo aqui compartilhando também o ensino da palavra de Deus, o nosso querido diácono Valdemir. A paz do Senhor, meu querido diácono. A paz do Senhor, meu pastor. Graças a Deus estamos aqui, mais uma vez, assim aprendendo mais da poderosa palavra de Deus. Eu sou grato a Ele por mais uma oportunidade que Ele me concede nesta manhã. Glória a Deus. E você tem a oportunidade também de estar aqui interagindo conosco, participando, comentando, tá bom? Você hoje vai mandar aí a sua pergunta, a sua dúvida a respeito do nosso tema de hoje, que iremos falar. O nosso tema hoje vai falar sobre o pecado, o batismo e a graça, tá bom? E eu quero convidá-lo para você estar comentando também conosco, deixando aí a sua opinião, a sua participação. Você também já pode aí ser um multiplicador, tá certo, desta obra, desse trabalho. Pastor, como eu posso multiplicar esse trabalho? Você vai compartilhar, tá bom? Compartilha aí com os amigos, compartilha com os irmãos, né? Envia aí para as tuas redes sociais. Seja você então um multiplicador, né, da Escola Bíblica Dominical. Talvez você que esteja me ouvindo gosta, né, da escola dominical. Eu até particularmente acredito que todo cristão deve gostar, não é? O fato de a gente não gostar da escola já pode ser um sinal, não é, de que algo está errado em nossa vida, está errado em nosso coração. E olha que oportunidade maravilhosa Deus, Ele nos concede. Você pode acompanhar a escola bíblica dominical diretamente aí da sua casa, de sua residência, e você pode então estar também interagindo conosco, deixando a sua opinião, deixando o seu comentário, deixando aí, não é, o seu acréscimo a tudo aquilo que a gente vai estar ensinando e falando aqui também com os irmãos, tá bom? Eu vou pedir para os irmãos deixar um ok aí, se está legal o áudio, a imagem, tá certo? Se está tudo certinho, deixa nos comentários aí para a gente... essa opinião sua é muito importante, né? Talvez pareça muito redundante, todos os vídeos eu pergunto, mas porque a opinião de quem ouve é importante para que a gente possa descobrir possíveis falhas, reajustar algumas falhas, melhorar nossos equipamentos de transmissão, tá certo? E estar aí compartilhando a palavra de Deus. Inclusive eu quero que você ore por nós, interceda, né, para que Deus possa nos abençoar com melhores equipamentos, né? Nós precisamos aí de um notebook mais
mais potente, né, para que a gente possa fazer a transmissão sem travar, né, por incrível que pareça, quando está travando aqui algumas transmissões, não é a internet, tem sido aqui o notebook, a gente tem identificado isso, e nós queremos assim, então, convidá-lo, né, estar orando, intercedendo a Deus por esse propósito. Mas vamos para a nossa aula de hoje. Para nós começarmos bem, vamos começar orando, tá certo? Você pode nesse momento orar comigo? Vamos então fazer uma oração agradecendo ao Senhor por esta oportunidade tão maravilhosa que Ele nos concede de estarmos aqui nesta manhã, tá bom? Vamos então orar e daqui a pouco a gente já vai introduzir aqui a nossa lição de hoje, o pecado, o batismo e a graça. Você sabe o que é o pecado? Você sabe o que significa o batismo que Paulo fala aqui em Romanos, capítulo de número 6? E a graça? O que é a graça de Deus? Nós iremos trabalhar então sobre esse capítulo 6, você pode aí deixar também os seus comentários, tá bom? Vamos assim orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai eterno, graças nós te damos por esta oportunidade tão singular, tão maravilhosa, que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta manhã de domingo, ó Deus, para transmitir a Tua poderosa palavra. Continua falando com cada um de nós, fala com a Tua igreja, fala com os Teus filhos, ó Deus, que eles possam, nesta manhã, serem alcançados pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu filho, diácono Valdemir, Senhor, que prontamente, se prontificou a estar aqui conosco, para juntos compartilharmos a Tua poderosa palavra. Graças te damos por cada um dos irmãos que vão ouvir esta palavra também, Senhor, depois, com o vídeo já gravado, que o Senhor possa falar conosco. Também queremos, nesse momento, ó Pai, te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, te pedir perdão, Senhor, por causa da nossa inclinação para o mal, para aquilo que é desagradável, e nós contamos com a Tua graça, contamos com o Teu favor, ó Deus, para nos ajudar a vencer o pecado, a vencer o mal. Ó Senhor, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos ajude, não é? Nesta manhã, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós iremos, hoje discorrer sobre esse tema, o pecado, o batismo e a graça de Deus. Eu quero convidar você, nosso diácono Valdemir vai introduzir aqui a lição, fazendo a leitura do texto-chave da nossa lição, que está em Romanos, capítulo de número 6, verso de número 12 e verso de número 13. Você que está em casa, não deixa de abrir aí também a tua Bíblia, Abra a palavra de Deus, abra a Bíblia Sagrada e acompanhe esta leitura em nome de Jesus. Glória a Deus, que diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre esse tema extremamente importante, o pecado, o batismo e a graça de Deus. É muito comum, queridos, a gente encontrar alguns irmãos dizendo: pastor, eu não gosto de estudar teologia e muito menos estudar doutrinas.
E eles alegam, meu diácono Valdemir, que estudar esses assuntos que não tem nada a ver com a prática, que não contribui para o dia a dia. Pastor, para que eu quero saber escatologia, pastor? Para que eu quero estudar as doutrinas das últimas coisas? Há muitos conceitos teológicos, há milenista, pós-milenista, pré-milenista, não é? Tantos conceitos teológicos. Pastor, para que eu quero estudar pré-tribulação, tribulação, mesotribulacionista, pós-tribulacionista? Há muito conceitos teológicos. Para que eu quero estudar a doutrina de Deus? Saber que Deus é onipotente, onisciente, os atributos de Deus. E muitas pessoas, então, meu diácono Valdemir, elas alegam que não gostam de estudar, não é, doutrinas, porque não tem muito a ver com a prática, certo? E aí há um termo, inclusive, teológico, já que você não gosta de estudar doutrinas bíblicas ou teologia sistemática, não é? Se é o seu caso, ou o caso de muitas pessoas, há um termo teológico chamado de ortopraxia, certo? Ortopraxia, que é exatamente a questão da ação prática, ou seja, é a prática correta e saudável. Mas como nós podemos ter, meu diácono Valdemir, uma prática teológica saudável se nós não conhecermos as doutrinas da palavra de Deus, que é a ortodoxia, a doutrina correta, o ensino correto? Então, trocando numa linguagem bem simples para a gente, como a gente pode viver de maneira correta a palavra de Deus, se nós não conhecemos as doutrinas da palavra de Deus? Será que isso é possível, meu diácono? Será que é possível a gente obedecer a palavra de Deus ou viver conforme Deus nos orienta, sem conhecer as doutrinas da palavra de Deus? Queridos, é sobre isso que Paulo vai tratar em Romanos capítulo 6. Paulo vai fazer um paralelo entre a ortopraxia, né, e a ortodoxia, a doutrina correta e a prática correta. Paulo então vai fazer aí este apanhado, tá certo? E vai mostrar que há um paralelo muito grande entre a vida espiritual e a vida moral. E observe que no capítulo 5, Paulo então, ele trouxe, né, o aspecto legal, ele abrangeu o aspecto legal da doutrina, e observe que agora no capítulo 6 ele vai então enfatizar a questão da santidade, a questão da vida nova, a questão da morte para o pecado, a questão de viver para Deus, de ter o corpo como instrumento para Deus. Todos esses assuntos estão presentes no capítulo que nós iremos estudar. Então, Romanos capítulo 5 e Romanos capítulo 6, que vai trabalhar dois temas teológicos, que é a justificação e a santificação. E observem que aqui nós aprendemos, né, como Deus, que é justo, declara um pecador, não é, justo, ou justifica um pecador, e estreitando de tal forma o seu relacionamento com Deus, levando então através do Espírito Santo, que é derramado sobre o cristão, levando-o então à santidade, tá certo? Então, o Espírito produz em nós essa santidade. Feita essa introdução, nós iremos examinar agora os versos do capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 14. Iremos então falar aqui sobre 7 fatos cruciais para nós entendermos então este capítulo. E nosso diácono Valdemir vai introduzir aqui esse primeiro ponto da nossa lição e fazer uma abordagem, né, sobre um questionamento que Paulo faz no verso 1. Paulo faz um questionamento no verso 1 que é muito importante a gente compreender. Meu diácono Valdemir, fique à vontade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Só aqui ainda na introdução, pastor, é um grande erro quando um cristão, né, ele começa a seguir a Jesus e ele não quer aprender, né, porque ler, estudar, é chegar mais perto de Jesus. Sim.
é conhecer Jesus de perto, né? É por isso que às vezes tem pessoas, pastor, cristão, né? Que 10 anos de evangelho, 15 anos de evangelho, 30 anos de evangelho, ele não sabe por que ele é justificado. Ele não sabe como foi que ele chegou na justificação. Ele não sabe o que é uma santificação, uma regeneração, né? Por quê? Por falta de querer aprender, por falta de querer buscar, por falta de querer ler, por falta de querer estudar a palavra de Deus. A gente vai ver isso Paulo, né? Paulo era um grande leitor, até preso. Ele pediu que trouxesse os pergaminhos, trouxesse os seus livros, para que ele continuasse estudando, e mesmo que era um homem usado pelo Espírito Santo, tinha poder de Jesus em sua vida, tinha poder de fazer prodígios e maravilhas, mas ele continuava estudando. Então é uma ignorância nossa quando a gente começa a descartar o estudo, a descartar o aprendizado, a descartar as teologias, né? A descartar a teologia vem para que esclareça, né? Muita gente tem uma visão de teologia horrível. Eu disse a um irmão que estava fazendo o curso básico de teologia, ele sabe o que ele me disse, pastor? Cuidado, viu, irmão? Porque a teologia é para não tirar você aí da presença de Deus. Eu digo, como? Né? Como? Eu fiquei olhando para ele assim, disse, meu Deus do céu, eu também não disse mais nada a ele, porque é ignorância, né? A ignorância das pessoas de querer estar buscando, de estar assim, aprendendo mais, porque a teologia serve, mas para quê? Para que você esclareça as ideias, né? Certo que tem muitas coisas duvidosas, mas você tem um manual, que é a palavra de Deus, então a palavra de Deus, ela te esclarece, né? Aquilo que está em dúvida, aquilo que está em parênteses, que está em chaves aí, amém? Mas não descarte o estudo da palavra de Deus, não seja só um mero ouvinte da palavra, mas seja um estudante da palavra de Deus, porque quanto mais você se aprofunda, mais você tem sede de buscar a palavra. Sabe por quê? Porque cada vez aparece mais dúvida, irmão, né? Eu sou prova muito bem disso. O pastor fez uma pergunta aí sobre a morte, e quanto mais a gente pesquisa, mais aparece dúvida, quanto mais, por isso que a gente é um eterno estudante da palavra de Deus, porque mesmo estudando você não vai saber de tudo, Deus também não vai te revelar tudo, não é? Mas assim a gente tem que tirar as nossas dúvidas, que muito cristão na atualidade tem. Aí fica um cristão que não estuda e o outro que não estuda, um perguntando, será crente que é assim? Será o que o pastor está ensinando é assim? Será que é assim? Porque é a verdade, irmão, é a atualidade hoje, preste bem atenção, onde você congrega, e veja se não é a verdade, dúvidas que você tem, que às vezes você quer escutar do pastor e o pastor ali não ensina, né? Não é que não ensina, é que ali você vai com o intuito de aprender aquilo, mas o pastor está com outra mensagem enviada por Deus e você fica com aquela dúvida no seu coração. E você tem um manual em casa e não quer pesquisar, tem internet em casa, hoje tem muitos acessos para você aprender. Agora imagine no tempo de Paulo, o que é que ele tinha para pesquisar a palavra de Deus? Imagine no tempo dos pais da igreja, o que é que ele tinha para pesquisar a palavra de Deus. Imagine há 100, 200 anos atrás, o que é que aqueles pregadores tinham para pesquisar a palavra de Deus, a não ser a revelação do céu, a não ser a busca no joelho, a busca em oração, a busca em santificação. Hoje a gente tem vários meios, né? Às vezes a gente, vamos dizer assim, com preguiça de orar, mas tem internet, tem pregadores, tem teólogos, tem várias formas de ensino para a gente aprender, amém? Mas não descarte o ensino prático, a prática de leitura, de ler, de buscar, de estar sempre ganhando o seu tempo, porque quando você está tentando aprender mais da palavra de Deus, você está ganhando o seu tempo, você está chegando mais perto de Deus, né? Inclusive, pastor Fagner, tem cristão que ele não sabe o que é o pecado. Certo, verdade. Não sabe. Ele não sabe o que a Bíblia fala sobre o pecado. O que é que a Bíblia fala? O que é o pecado? Né? Ele não sabe o que é o batismo. Para que serve o batismo? O batismo, meu irmão, desceu as águas, subiu, pronto, estou batizado. Não, mas para que Jesus? O que é o batismo? Né? Será que é uma ordenança de Jesus? É uma ordem de Jesus? Será que o batismo que é? Tem pessoas que não sabem não o que é o batismo, né? E hoje você vai aprender aqui, nesta EBD, o que é o batismo, o pecado e a graça de Deus que sobrevém sobre nós, amém?
E vamos aqui no capítulo 6 de Romanos e o versículo 1, que ele diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Isso aí é Paulo fazendo uma pergunta. Só que no capítulo 3 de Romanos e no versículo 8, Paulo já combateu esses termos, essa situação, essa distorção da doutrina e da graça. Lembremos que entre os que distorciam a doutrina estavam os que agiam com sinceridade e não estavam afrontando a Paulo. O raciocínio deles era sincero, porém eram errado, ou seja, não sabiam, Eles não sabiam. A cada época surgem enganadores, pessoas que são enganadas, como o monge russo Rasput, por exemplo. Ele pregava que quanto mais a pessoa peca, mais a graça ele receberá. Porquanto peque à vontade, ele dizia. Tal iniquidade tinha que ser rebatida. Foi o que Paulo fez. Veja, a todo tempo se levanta falsos enganadores, falsos mestres, que nem aqui esse monge, Esse monge, eu fui pesquisar sobre ele rapidamente, e ele era um misticista, ele era misticista, Era essas pessoas que vivem no misticismo, Ele era um camarada totalmente fora da Bíblia e fora do padrão. E ele estava dizendo que quanto mais você pecar, mais a graça vinha. Peque mesmo, que, veja, se Deus enviou Jesus para nos salvar do pecado, e por que agora devemos pecar para a graça nos alcançar, ser mais abundante? Será que Jesus precisa de ajudante, pastor, para a graça nos alcançar? Eu faço uma pergunta a você: será que Jesus precisa que a gente peque para que a graça dele seja mais abundante sobre nossa vida? Será, crente? Claro que não. Essa primeira pergunta, a resposta, ela está no versículo 2, A resposta está no versículo 2. Aí Paulo vai dizer assim: de modo nenhum que a gente, uma vez salvo pela graça, devemos pecar. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde há o pecado, mais ainda tem a graça de Deus, crente. Então, não devemos pecar para que a graça fique mais abundante, sobre nossa vida. Não, isso aí é errado, não é. Amém, meu pastor? Amém. Então, feito aí, a pergunta do apóstolo Paulo: que diremos, pois? Devemos pecar para que haja mais graça sobre nós? E Paulo, então, dá a resposta, conforme nosso diácono já apresentou. E Paulo vai dizer de forma enfática: de maneira nenhuma, ou seja, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para o pecado morremos? Paulo, então, ele fala que o cristão, quando ele estar agora em Cristo, ele estar em Cristo também, no ato em que Cristo na cruz morre, Cristo morre na cruz pelos pecados, e assim o cristão também, estando em Cristo, ele está morto para o pecado e já ressuscitou com Cristo e agora está em vida. É claro que Paulo faz aqui uma comparação, Paulo faz uma simbologia para mostrar para o cristão que uma vez que nós estamos em Cristo, morremos para o pecado e fomos então ressuscitados para a vida. Nós agora temos uma vida em Cristo, e por isso que Paulo vai dizer, que de modo nenhum, o que ele está dizendo aqui para a gente que ninguém deve viver de maneira deliberada, na prática do pecado. Ninguém pode viver no pecado. Porque esse que vive no pecado e diz que é cristão é inadmissível. É impossível você dizer ser cristão e viver literalmente na prática do pecado. Os irmãos há de lembrar que o apóstolo João, nas suas epístolas, ele vai falar exatamente isso: aquele que peca é do diabo. E se você ver a palavrinha aquele que peca, que peca, você vai ver a palavra pecado ali, trazendo então
a ideia daquele que vive na prática do pecado. Basta você consultar outras versões, como por exemplo a NVI, a NTLH, né, a NVT, e você já vai ver que Paulo está falando daqueles que, João está falando daqueles que continuam na prática do pecado. Este é do diabo. Então, permanecer no pecado é se classificar como filho do diabo, ser do diabo. E por isso que Paulo vai dizer que de modo nenhum, queridos, de modo nenhum devemos pecar, como foi citado aqui do Russo, né? Que pregava, quanto mais você peca, mais graça Deus manda, então peque à vontade. Olha que teologia terrível, né? E por que ele tem essa teologia? Justamente porque ele desconhece, não é, as doutrinas bíblicas, desconhece a ortodoxia, a doutrina correta, e isso então leva a tal pregação e a tal ensinamento. E não são poucos, meu diácono Valdemir, hoje na atualidade, não é, que está dando crédito a todo vento de doutrina, a todo espírito enganador, justamente porque não conhece a doutrina das Escrituras. Eu costumo até dizer que, pastor, eu não tenho como estudar todas as religiões. Eu sei, é difícil, né? Há tantas religiões no mundo, há tantas heresias no mundo. Mas uma maneira de você descobrir o falso, querido, é você conhecer o verdadeiro. Quando nós conhecemos, meu diácono Valdemir, o verdadeiro, nós, então, ficamos isentos, né, de cair nas armadilhas do falso. Eu costumo até dizer, né, as pessoas que trabalham aí diretamente com comércio, com dinheiro, né, uma empresa, por exemplo, que trabalha e envolva muito questão de receber e tá relacionada a dinheiro, né, nenhuma empresa ele faz curso, não é, para os seus funcionários, meses após meses, estudando falsas cédulas. Não, basta colocar o funcionário diante das cédulas verdadeiras, ensinar o que é uma cédula verdadeira, né? O que é um dinheiro verdadeiro, e à medida que você conhece o verdadeiro, você vai identificar o falso. Então, muitas pessoas, elas vivem, não é, dando crédito a mensagens e mais mensagens, e ventos e mais ventos, e doutrina, exatamente porque não conhecem a doutrina verdadeira. Ainda ontem eu estava ouvindo, né, de repente assim, eu estava assistindo um vídeo e pulou para um vídeo de uma pastora, né, que estava, uma dita pastora que estava aí pregando, né, e o meu vídeo terminou, estava ocupado, e o vídeo ficou rodando lá, né, o vídeo dessa pastora que estava pregando ao vivo, e pasmos irmãos, né, passaram assim, uns 20 minutos lá, o vídeo rolando lá, não é, uns 20 minutos, e aí eu percebi que eu fui olhar a transmissão e ela já estava lá na transmissão mais de 1 hora, e só nos 20 minutos que eu estava ouvindo, em nenhum momento eu vi ela abrir a Bíblia ou citar um versículo da Bíblia, somente blá, 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 né? E blá, 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 aquela teologia que você já sabe, Deus vai fazer, Deus vai te levantar, Deus vai te abençoar, você é mais abençoado do que tudo no mundo, né? Você nunca vai perder, você é um vencedor, os fofoqueiros da tua rua vai morrer todo mundo, né? Os macumbeiros vão tudo, e tomem profecia e coisas, e o banco vai ter dinheiro na tua conta, pode ir lá na segunda-feira, e coisas assim dessa natureza, né? E infelizmente eu fui olhar lá, tinha mais de 2.000 comentários, né? Eu creio, amém, eu recebo, eu tomo posse, segunda eu vou lá passar o cartão, e coisas dessa natureza, não é? Irmãos, por que esse tipo de mensagem nas redes sociais tem ganhado popularidade? Na verdade, você não pode considerar, não é, esse grupo de pessoas que se alimentam de uma mensagem como essa como uma pessoa que conhece de fato a Deus e a sua palavra. Na verdade, é uma falta de conhecimento, de ignorância. Talvez hajam até pessoas sinceras ali que querem realmente receber algo de Deus, estão buscando a Deus, mas a fonte é uma fonte errada, com conteúdos equivocados, não é, com doutrinas equivocadas, e tudo isso prejudica, né, o bem-estar espiritual dos irmãos da igreja. Infelizmente, é esse tipo de ensinamento que nós temos visto, né, aí nas redes sociais. E é claro, com isso eu estou dizendo para você que é preciso conhecer a palavra de Deus. É preciso conhecer as verdades. Não é porque a graça de Deus ela é abundante que eu vou pecar para que seja ainda mais abundante. Essa não é
uma teologia correta, não é? Eu quero pedir aqui para o nosso diácono Valdemir ler o verso de número 3 e o verso de número 4. E iremos fazer aqui também, não é, um comentário aqui. Paulo então vai falar sobre uma lembrança, não é? Romanos 6, verso 3 a verso 4. Amém, pastor. Eu só quero deixar aqui bem claro que a Bíblia trata do pecado como uma transgressão, né? Transgressão, você vai ver isso lá em 1 João, capítulo 3 e o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei de Deus. Então, todo aquele que pratica o pecado é transgressor da lei. Mas não só aquele que pratica o pecado, aquele que se omite a fazer o que é bem, o certo. Aquele que, lá em Tiago fala, aquele que se omite a fazer o que é devido, o que é certo, o que Deus manda a fazer. Principalmente a gente que está na igreja, pastor. Veja, se a gente está na igreja, Deus dá uma ordenança da gente evangelizar, né? De viver em amor, orar pelo nosso irmão, e a gente não vive, a gente não faz isso, então a gente está omitindo, né? Se omitindo. Então isso também é viver na prática do pecado. Omissão é viver na transgressão da lei, certo? Então a gente já aprendeu aí o que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei, que lá em 1 João, capítulo 3, e o versículo 4, né? Se nesta manhã, crente, você está é que a gente vê, pastor, que é comum no meio dos crentes, é assim: eu não vou fazer não, hoje estou rebelde, eu não vou evangelizar não, eu não vou não, estou com raiva, Jesus não falou comigo hoje. Jesus, eu fui para o circo de oração, fui para a EBD, fui para o culto da família, culto de oração, e Jesus nenhum ponto falou comigo. Ei, crente, Jesus fala com você através da palavra, não é? Eu escutei um pastor dizer, e achei interessante, pastor, eu vou compartilhar aqui com todos. Ele disse assim, ó: você sabe o que é um culto? Um culto é o que você vem à igreja prestar para Deus. Deus, ele não prepara o culto, ele recebe o culto. Então, se você vem à igreja prestar o seu culto, comece em casa. Venha prestando o seu culto de manhã, quando você acorda tarde, à noite. Venha ao templo já prestando o seu culto. E sabe quando é que o culto termina? Quando a palavra começa. Por quê? Porque a palavra é Deus usando o pregador, dando resposta da sua adoração, né? Porque muitas vezes, pastor, os cristãos também não sabem o que é um culto. Eu já vi muito dizer assim: eu vou hoje receber, viu? Eu vou lá hoje receber o quê que tu não botou nada lá, né? Então isso a gente vai aprendendo dia a dia com a palavra de Deus. E um culto é o que você presta a Deus, o que nós estamos aqui prestando culto a Deus neste momento, né? Culto é entrega, né? Paulo fala em Romanos 12, né? Romanos 12, Paulo fala em Romanos 12, verso 1, né? Que nós devemos então, né? Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício, como culto. Então, culto é entrega, culto não é receber, não é ir buscar. Culto não é, eu vou na igreja hoje receber, não é? Na verdade, você vem à igreja ofertar para Deus. E Deus, em sua graça, Ele sempre nos alegra nessa devolução. Porque o crente se alegra, né? Quando devolve para Deus aquilo que lhe é devido. Não é verdade? É verdade, pastor. Então, que a gente possa vir ao templo, né, oferecer nosso culto, porque Deus, ele não dá o culto, ele recebe o culto, né? Ele está preparado para receber, ele está presente em todo lugar, mas ele está presente para receber aquilo que eu e você está oferecendo a ele. Amém? E vamos aqui no versículo 3 e o 4 do capítulo 6 de Romanos, que diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? É mais uma pergunta que Paulo faz, né? E o 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em
novidade de vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Paulo, ele pergunta, né? Porventura ignorais este estilo, né? Nos lembra o do próprio Senhor Jesus. Jesus, ele foi batizado, esse estilo nos lembra do próprio Senhor Jesus. Ser batizado com Cristo na sua morte implica ser introduzir em relação pessoal com o Senhor, ou seja, você, quando é batizado, né, nas águas, quando desce ali as águas, né, é o sinal, ali é um símbolo que você está morrendo com Jesus ali, morrendo com Jesus, né? Aquilo Paulo reaça que batizar pessoas em Cristo Jesus implica batizá-las ou seja, em conexão com os sacramentos do batismo introduzido em relação pessoal com a morte de Cristo. Então a gente vai perceber que um batismo não é meramente um batismo, não é só o pastor lá descer, né, imergir você lá na água lá e subir. É uma morte que você está tendo para o mundo. E você, após morreu com Cristo na cruz do Calvário. E quando o pastor lhe levanta ali, você ressuscitou com Jesus Cristo dentre os mortos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A morte de Cristo, de modo que esta morte venha a ser significativa para eles, ensinando-as que por meio dela a culpa de seus pecados já foi removida e que já receberam poder para lutar e vencer a contaminação do pecado. Uma pessoa já batizada, quando ele recebe esse ato de morrer para o mundo e crescer para Cristo, ele agora tem o poder de resistir o diabo. O diabo agora não tem poder mais sobre a sua vida, né? O pecado não tem poder mais sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus, ele te dá poder para isso. Deus, ele te dá poder para que você resista o pecado, né? E no versículo 4 ele vai dizer: fomos, pois, sepultados, morremos com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, e assim também andemos em novidade de vida. Oh, glória! Isso aí, novidade de vida, pastor, é uma coisa que hoje a gente para ter um grande debate, porque hoje eu vejo, pastor, pessoas que já morreram com Cristo, pessoas que já foram ressuscitadas com Cristo, com uma palavrinha que não é coerente com o ato que ele já sofreu em sua vida. Qual é essa palavra? Eu sou assim, vou morrer assim. Eu sou assim, vou morrer assim, e pronto. Ainda bate o pé e diz: e pronto. Como que o ato do batismo, veja o ato, que coisa maravilhosa, morrer com Cristo em sua morte e nascer de novo dentre os mortos, porque uma vez a gente era morto. Mas a gente vê pessoas, pastor, e é muito triste isso, quando a gente vê um cristão, né? Às vezes cristão que está na frente de órgão fala isso. E ainda cita um ditado popular, né? Pau que nasce torto, pastor, morre torto, né? Mas a verdade, querido, é que se você, né, se considera um pau que nasceu torto, saiba que Jesus, ele é carpinteiro. Aleluia. Ele pode mudar o nosso coração. Eu creio na mudança. Eu creio que Deus muda. Quem era Paulo? Perseguidor. Quem era Pedro? Pescador rude. Quem era João? Não é? Eu não sei se você lembra. João uma vez foi pregar o evangelho, né? Jesus enviou ele para pregar na cidade. Quando ele voltou, porque o povo não recebeu, ele voltou muito bravo. Contou para Jesus: Senhor, e a gente entrou na cidade lá, ninguém quis nos receber. O Senhor me permite fazer uma oração para que desça fogo do céu e mata aquele povo? Eu disse: calma, João. Calma. Aí lá na carta, veja que transformação, lá na carta, João vai escrever assim: meus filhinhos, se alguém pecar, saibam que existe um advogado junto do Pai. Aleluia. Saiba que tem um advogado junto do Pai e que ele perdoa, que ele purifica. Se nós confessarmos os nossos pecados, filhinhos, nós seremos perdoados.
o seu sangue nos purificará de todo pecado. Mudou o tom. Já não era mais o João, voz, o trovão, não é? Não era mais João, o trovão, que queria soltar relâmpago para matar o povo lá da cidade. Era um João agora do amor, que foi mudado. Eu não sei se você convive com pessoas que dizem para você, ou que diz a você, olha, eu não mudo, eu sou assim mesmo. É minha personalidade que é forte, é porque eu vim de uma família que age assim, que pensa assim, que toma atitudes assim, e por isso, pastor, eu sou assim mesmo, não é? Eu não mudo, eu sou um papel de embrulhar prego, né? Eu sou rude. Eu creio que Jesus pode mudar a tua vida, pode mudar a nossa vida. Glória a Deus. E aqui, um comentário aqui bastante interessante, pastor, sobre a novidade de vida, veja. Aqui é a irmã Sevé, né? Sevé Silva. É minha querida mãe, olha, está aí glória, ligadinha conosco, não é? Ela diz assim, que tem crentes que dizem assim, sou crente, mas minhas mãos não, e minha língua também não. Mas é a verdade, é a atualidade, porque quando a pessoa ela pensa numa situação dessa, é porque ainda, o evangelho ainda não tomou toda a sua vida. Não entrou ainda no seu coração, não entrou ainda na sua mente, ainda não tratou ainda todo o seu ser. Falta de doutrina, porque a doutrina da salvação, meu diácono Valdemir, nos mostra claramente que a obra da salvação é uma obra completa, corpo, alma, espírito. Então, a obra da salvação, ela é uma obra completa. Não existe o caso dele salvar a mente e não salvar a boca. Dele salvar a boca e não salvar os ouvidos. Dele salvar os ouvidos e não salvar as mãos. A obra da salvação é uma obra completa. Tão completa que mesmo quando o ser humano que nasce em pecado, ele parte em Cristo, o corpo vai para a terra, veja isso, meu diácono. O corpo vai para a terra, o espírito retorna para Deus. Mas um dia, Deus há de ressuscitar o corpo. Porque o mar pensa que tem corpo, não, vai devolver. A terra vai devolver também os seus mortos, porque haverá ressurreição. A salvação é uma obra tão completa que até mesmo nós cristãos, depois da morte, o nosso corpo aguarda o momento da ressurreição. Até ele será redimido. Nem a morte consegue dominar mais parte alguma de nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, crente, você que é acostumado, né? Ou tinha esse conceito em seu coração, em sua mente, que nasceu assim, lembre-se que uma vez em Cristo, sempre em Cristo. Uma vez que Jesus te pegou, né? Te santificou, te justificou através da fé, aí agora Ele te regenerou, aí agora está te santificando, porque todos os crentes estão no processo de santificação, porque santos somos separados para quê? Para uma obra de Cristo. Se eu e você é separado para uma obra de Cristo, porque as velhas práticas, o velho homem, né, ou a velha mulher ainda habita em mim, habita em você? Porque o que você fazia, o que o irmão Valdemir fazia, tem que voltar agora à atualidade, porque já o pecado mais não habita em mim, mas o Cristo habita em nós. Cristo habita em nós. Porque agora a gente vai ter que deixar o pecado tomar conta, que se há em nós o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que nós somos templos e morada do Espírito Santo. O Espírito habita dentro de você, e por que o pecado toma conta? Quando a gente, pastor, abre a boca e diz que a gente é torto ainda mesmo em Cristo, a gente quer dizer que o Espírito Santo ou Jesus Cristo não teve o poder de nos transformar. Aí a gente crê que Deus ressuscita morto, a gente crê que Deus, Ele cura leproso, a gente crê que Deus, Ele cura um câncer, cura um mudo, um cego, a gente crê, não é? Que Deus tem poder para fazer isso. Mas às vezes a gente vê a incredulidade de acreditar que Deus pode mudar a nossa personalidade, mudar nossos pensamentos, mudar nossas atitudes, mudar nossas vontades, não é? Deus, o Espírito Santo em nós,
uma obra, não é, que começou na salvação, né, na confissão a Cristo e perdurará ao longo de toda a nossa vida. E a gente vai abordar mais na frente que o que a gente está falando aqui não é perfeccionismo, não é? A gente não está falando aqui de ser uma pessoa perfeita sem qualquer falhas. Não é isso que a gente está falando. E eu vou explicar isso mais na frente, tá bom? É isso aí, crente. Vamos agora, o pastor vai abordar agora um princípio, né? Que o apóstolo Paulo aí deixou para os cristãos de Roma e para nós nesta manhã. Em Romanos, do verso 5 ao verso 10. Do verso 5 ao verso de número 10, Paulo diz assim: porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Olha que coisa maravilhosa Paulo nos ensina aqui, um princípio, não é? E o que é que Paulo está mostrando? É que o crente, ele morreu com Cristo, e uma vez tendo morrido com Cristo, o pecado já não tem mais domínio sobre ele. Ele vai dizer, sabendo isto, que fosse crucificado com Cristo, ou seja, o velho homem ficou na cruz, não é? Está crucificado, e ele fala que agora nós ressuscitamos então em Cristo Jesus para uma novidade de vida, de tal forma que a morte, não é? O pecado já não terá mais domínio sobre nós. Observe que a ressurreição, né, do crente, né, ou dos crentes, é uma das verdades cruciais do Evangelho. É uma das verdades fundamentais. Nós acreditamos na ressurreição, né? E Paulo mostra aqui que quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós também passamos por esse processo de morte e ressurreição num aspecto espiritual. Então Paulo nos ensina, né, que havendo Cristo então ressuscitado, ele vai desfigurar, né, ou vai desferir o último golpe contra a morte e contra o pecado. E assim nós vemos que nós podemos vencer o pecado, porque quando Cristo ele morre na cruz, ele não tira o pecado de nós, nós ainda somos pecadores, mas ele tira o domínio do pecado. Hoje o pecado não tem mais domínio sobre nós. Eu acho interessante uma aplicação, né, que um determinado pastor faz sobre essa passagem, e ele dizendo assim, que o crente, não é, em Cristo, ele continua pecando, mas não pode ser um pecado diário, não pode ser um pecado constante, não é? Às vezes a gente faz a oração, né, eu já vi crente orando assim, dizendo, ele vai orar pedindo perdão, meu diácono, ele diz assim, Pai do céu, perdoa todos os meus pecados, que peco a cada segundo. Como assim? Né? Se você peca a cada segundo, meu irmão, você está vivendo na prática do pecado. O cristão peca, mas não pode ser um pecado a cada segundo, não é? Não pode ser esse pecado a cada instante. Você precisa entender que o pecado não tem mais domínio sobre você. E aí vem a ilustração. É comum você fazer uma viagem, por exemplo, de 10 mil quilômetros, né, de carro e ter aí alguns problemas, né? Por exemplo, um pneu pode estourar, não é? Pode dar algum problema no motor, algum problema no carro. 10 mil quilômetros, 5 mil quilômetros rodados, ter um problema na viagem é comum, não é? Mas não é comum você andar a cada 10 metros e o pneu do carro furar, não é? Não é comum a cada minuto o seu carro ter um problema. Irmãos, o crente ele continua
com a sua natureza caída, mas essa natureza não pode dominá-lo. É diferente. O cristão pode até pecar acidentalmente, né? De tempos em tempos, geralmente nós caímos em algum pecado, nós erramos em alguma fase, em algum momento, erramos o alvo, não é porque a natureza pecadora está em nós, mas o hábito de estar na prática do pecado já não deve ser mais algo corriqueiro, algo constante, algo frequente, não é? E observe que Paulo, ele fala para a gente em Efésios capítulo de número 4, verso de número 22 a 32, e também em Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 8 a verso de número 11, ele fala sobre a importância de nós nos despirmos do velho homem, da velha natureza, e nos revestirmos da nova natureza, certo? Nos revestirmos da nova natureza. Ou seja, Paulo está nos ensinando aqui que o cristão deve ter sempre uma postura radical, meu diácono Valdemir, em relação ao pecado. É se despir mesmo, é tirar tudo, certo? Você não vai tomar um banho, né, e tira metade da roupa. E quando se veste, veste com metade da roupa que estava. Não, você vai se despir de toda a velha roupa, de toda a velha natureza, e vai se vestir da nova natureza. E observe que não há como encontrar meio termo entre a velha e a nova natureza. Não dá para viver parcialmente, não é? Pastor, eu sou um crente que vive parcialmente. Não dá, ele precisa viver de maneira a se apartar de maneira radical do próprio pecado. Amém? Vamos aqui dar continuidade. Eu vou comentar aqui o verso de número 11, e nosso diácono Valdemir complementa aí o verso 12, 13 e 14, tá certo? No verso de número 11, Paulo vai dizer o seguinte, olha o que aqui Paulo diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Olha aí, Paulo fala que nós devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Cristo Jesus. Uma vez, meu diácono Valdemir, um novo convertido foi à casa do pastor, né, ansioso por querer conhecer a palavra de Deus, desfrutar do conhecimento da palavra de Deus, e aí o pastor expôs para ele Romanos capítulo 6, e chegou nesse versículo aqui, e disse: olha, nós devemos nos considerar mortos para o pecado. E ele continuou falando, né, que o versículo seguinte fala que o nosso corpo agora é instrumento de justiça e não instrumento para o pecado. Ele vai explicando para o irmão. Quando terminou, o irmão ficou de queixo caído, sabe, para o pastor, disse assim: pastor, é disso que eu precisava. Pastor, a partir de hoje eu estou morto para o pecado. Pastor, que ensinamento, eu saio daqui renovado, transformado, era disso que eu precisava, pastor. E aí o irmão saiu da casa do pastor, depois daquela aula, né, de discipulado do pastor para aquele jovem convertido, e ele foi para a parada de ônibus. E na parada de ônibus ele esperou 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, e nada do ônibus chegar, ele já estava impaciente, né, 1h30 depois, né, depois de muito tempo o ônibus chega, ele já entrou enraivado dentro do ônibus, né? E ficou tão chateado, né, com a demora do percurso, que quando ele desceu, ele chutou a porta do ônibus, bravo. E aí lembrou-se do que o pastor havia falado. Aí na próxima aula, ele chegou na casa do pastor e disse: pastor, foi muito bonito o ensino que o senhor me deu na semana passada, mas aquilo ali é impossível da gente viver, pastor. Aí contou para o pastor o fato que havia acontecido com ele. E ele disse: pastor, isso é impossível, eu estou vivo para o pecado, pastor. Né? E o pastor então explicou para aquele jovem convertido que esse processo de morrer para o pecado e estar vivo para Deus não é algo que nos acontece nesse processo de santificação. A santificação não é um processo instantâneo. A santificação é um processo contínuo, passo a passo. Todos os dias Deus está trabalhando em nós e nos levando, né? A gente vai aprender isso em Romanos capítulo 8, Deus está nos moldando a imagem de Cristo, a imagem do seu Filho, tá certo? Então, se você hoje ainda se sente, né, inclinado demais às práticas pecaminosas, saiba disso. Todo dia, deixe o Espírito Santo trabalhar em você, moldar o seu coração, trabalhar em sua vida, de tal forma
que você possa, dia após dia, se tornar a imagem do Filho de Deus. Dessa forma, você morrerá para o pecado e estará vivo para Deus. Nosso diácono. Glória a Deus. E no versículo 12, Paulo agora ele vai dar uma ordem, né? É uma ordem aqui no verso 12. Ele começa dizendo assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, ou seja, em nós, né? O pecado agora, ele não tem que reinar sobre nossa vida, que nem o pastor falou que a obra de Cristo é completa. Então, nós que já estamos em Cristo, não podemos deixar o pecado reinar em nosso corpo, né? Em nosso corpo. Aí ele fala adiante: de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, você agora glória a Deus. Você agora não pode deixar o pecado reinar sobre o seu corpo, né? Nem deixar que o seu corpo obedeça às suas paixões. Por quê? Porque a natureza do corpo é pecaminosa, não é? A natureza nossa é só inclinada para o pecado. Paulo é que está dizendo aqui que a gente não pode deixar nosso corpo obedecer às paixões e nem que o pecado reine sobre nosso corpo. Por quê? A paixão do nosso corpo, né, lá em Gálatas vai dizer, o primeiro é prostituição. Veja aí, o primeiro, prostituição, que é o desejo de nossa carne, né? E vem uma série de sequências aí impuras, que nosso corpo é inclinado, né? A paixão do nosso corpo, o desejo de nosso corpo é isso. É sempre querer pecar e sair da presença de Deus, é sempre querer se inclinar para o pecado. E isso se torna mais fácil quando o crente ele se afasta, né, pastor? Ele começa a desprezar as doutrinas, ele começa a se apartar da Bíblia, a se apartar de buscar os ensinos. Ele começa agora a se apartar daquele crente que chama ele para o círculo de oração, que chama ele agora para a EBD, que chama ele para o culto de oração, e começa agora a se unir àquelas pessoas que dizem assim: faz tanto tempo que tu está na igreja, para que tu vai? Tanto tempo tu ora porque o teu milagre não chegou. Fazer o que dentro da igreja? Enriquecer pastor, né? Aí começa a dar lugar às paixões. Mas Paulo diz aqui que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Porque uma vez a gente começa a dar ouvido a outra coisa que não seja a palavra de Deus, a gente está deixando que o pecado reine em nosso corpo mortal, né? Aí a gente começa agora a obedecer a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, e começa agora a obedecer às paixões de nosso corpo. Mas Paulo exorta que não, né? Não reine, não é? Não deixe o pecado reinar sobre o seu corpo, nem obedeça às paixões. E no versículo 13 ele continua dizendo: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, ou seja, a obra é completa, como já foi dito. Deus não salvou a mente, não o braço, não salvou o corpo e não a boca. Deus, ele salvou tudo. Você agora morreu, né, com Cristo e ressurgiu dentre os mortos. E Paulo aqui vai exortar dizendo: não dê os seus membros, né, o membro do seu corpo ao pecado. Porque, como colocou aqui a irmã Severa, a mãe do nosso pastor, tem irmão que diz: olha, eu sou convertido, eu ando com a Bíblia na mão, mas a mão não é não, viu? Então não pise no meu calo não, porque vai com Bíblia e tudo. mas não é assim não, irmão. Veja o que é que Paulo diz: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Não ofereça como instrumento de iniquidade ou de pecado. Não ofereça nenhum dos seus membros. Ou seja, o membro mais que eu penso comigo, pastor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, que a gente oferece mais para o pecado é o ouvido, viu?
É o ouvido. A gente fica com medo de repreender. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui. Há um irmão que manda um zap falando do outro, falando do pastor, falando da dirigente, falando de fulano e cicrano. Então o instrumento que a gente dá mais ouvido para o pecado, eu acho que é o ouvido, porque a gente não quer magoar o irmão. E Jesus, a gente temos Jesus como exemplo, como modelo. Jesus, ele sempre botava, né? Sempre falava o pecado. Veja, a mulher do poço samaritano, ele expôs o pecado dela, e seu pecado é assim. Ele nunca se omitiu a dizer a verdade. Então, a gente não temos que oferecer nenhum dos nossos membros ao pecado, como um instrumento de iniquidade. Aí Paulo vai dizer assim: mas oferecei-vos a Deus, irmãos, ofereça o seu corpo a Deus, ofereça seus membros a Deus, faça com sua mão que Deus ele se agrada, com sua boca o que ele quer ouvir da sua boca. Deus ele te deu uma boca para quê? Para que você adore, ofereça seu culto, tenha este dia hoje que ele te concedeu, para falar o que ele se agrada, para proclamar o evangelho, mandar mensagens boas, abraçar aquelas pessoas que estão com algum problema, com algo em sua família, mas ofereça os seus membros a Cristo, aleluia, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, irmão. Que a sua boca seja para a justiça, que os seus membros sejam para a justiça de Deus. Se lembre que há um Deus no céu que te deu os membros, que Ele sempre está constante com você. Você lembra da promessa que Ele fez? Eu vou preparar lugar, mas mandarei o Consolador, mas todos os dias estarei convosco. Eu acho, pastor, nesse tempo difícil, nesse tempo aí dessa situação que está acontecendo, muitos crentes esquecem disso aí. Esquece de que Deus está conosco, esquece que a gente é templo e morada do Espírito Santo, esquece de Ele estar inconstantemente vendo o que a gente está fazendo quando a gente está só. Às vezes eu acho que, pelo que eu vejo, eu tiro assim um entendimento meu, que às vezes eu vejo o crente que ele esquece. Ele esquece que Deus é templo e morada dele e abre sua boca para dizer coisas que não convém, abre a boca para dizer que eu nasci torto, não vou me endireitar, abre coisas para dizer, eu sou assim mesmo, e não, querido, não é assim não. Quando a gente abre a boca para dizer que eu sou assim mesmo, a gente quer dizer que Deus não tem poder, não é? Muitas vezes eu vejo pessoas dizer assim, vou comparar aqui, uma pessoa dizendo assim, eu sou homem, mas nasci no corpo errado, eu sou mulher. Então o que é que ele está dizendo para Deus? O Senhor errou, Senhor. Não é? Ele está dizendo para Deus, o Senhor errou. Não, eu sou uma mulher, o Senhor me fez homem. Eu sou homem, o Senhor me fez mulher. Não, e quando a gente está fazendo coisas que desagradam a Deus, a gente está dizendo a Deus, o Senhor errou de ter me escolhido. Porque, eu sou torto ainda, eu estou torto, mas não é por causa de Deus ou do Espírito Santo. É porque você e eu, irmão Valdemir, está obedecendo às paixões do corpo. A gente agora, a natureza caída, a gente agora está alimentando para que ela volte. A gente sabe que é difícil. Irmão, é difícil ou não é? É difícil. Mas quem é que te dá o poder de resistir? Jesus. Jesus, ele dá o poder a mim e a você de resistir. E não sobrevém sobre a minha vida e sobre a tua vida algo que a gente não possa suportar. Veja como Deus ele é lindo. Se tem algo na sua vida, você pode suportar, porque Ele te dá força para suportar. Se tem uma situação muito ruim na sua vida que está acontecendo, o vento está ao contrário, as portas estão fechadas, a enfermidade bateu na sua casa, Deus ele te dá força para que você suporte. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmão, o senhor está dizendo isso que não é porque é na sua casa. Se for na minha casa, se tem alguma enfermidade na minha casa, se a porta está fechada, Deus também vai me dar força para que eu suporte e passe essa aflição, dando glória a Deus, oferecendo o meu corpo em sacrifício a Ele, irmãos. Porque é no meio da dificuldade que Ele quer ver o teu sacrifício, o sacrifício do seu corpo. Ou você acha que Deus também não estava vendo o sacrifício de Paulo? Hein? Paulo preso, preocupado com os irmãos. Paulo chicoteado, mas se alegrando.
Pedro apanhando, mas rindo. Veja, por quê? Porque ele sabia que ele tinha que oferecer o seu corpo em sacrifício para Deus, irmão. E a recompensa nossa é a vida eterna. A recompensa nossa é a vida eterna. E um ponto que eu quero abordar aqui rapidamente, pastor, é que tem crente que ele não tem certeza da sua salvação. Isso é muito triste. Eu já vi crente olhar para mim e dizer assim, ó, tu sabe se tu é salvo? Eu digo sim. Tem certeza? Claro. Tem convicção? Sim. Ah, pois eu não. Já vi um negócio desse? Difícil, né? É difícil, por quê? Porque não busca aprender, não é? Não coloca para Deus o seu corpo como instrumento de justiça, porque quando nós começamos, né, a oferecer a Deus o nosso corpo em sacrifício, como instrumento de justiça, a gente busca saber o que é que Ele quer sobre vós. Está vendo que o pecado não tem domínio sobre vocês? Pois não está debaixo da lei, sim da graça. Você não está debaixo da lei e o pecado não tem domínio sobre a sua vida, crente. Receba aí da parte de Deus, receba esse ensinamento da parte do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 6 e o versículo 14. Veja que o pecado não tem domínio sobre a sua vida, mas uma vez você batizado, morreu com Cristo na cruz, ressuscitou dentre os mortos, Deus te justifica pela tua fé. Ele entrou com regeneração na tua vida e agora você está no processo de santificação. Então o pecado, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Ele não tem mais domínio sobre você. Só se você começar a oferecer o seu corpo em sacrifício a Deus e em justiça. Senão o pecado, ele te domina, crente. Senão as impurezas começam a pegar de novo. Não é? Eu vi um grande pregador, né, pregando, eu esqueci o nome dele agora, mas ele disse assim: por que temos que ir à igreja? Por que temos que estar na EBD? Por que temos que estar no culto de oração? Por que temos que estar no culto de doutrina? Por que a gente tem que estar ali na Bíblia constantemente? Por que a gente tem que estar sempre buscando a Deus? Porque a gente vive num mundo corrompido, cheio de impureza, cheio de coisa ruim. Você vai ao trabalho, todo mundo lá não é crente, né, pastor? Você escuta coisas que não convém a Deus, não é? Você constantemente está ali na internet, pesquisando algo para Deus, para crescimento espiritual seu, mas aparecem coisas impuras, seus olhos veem coisas que não agradam a Deus, seus ouvidos escutam, né? E ele diz que é por isso que constantemente a gente tem que estar nos pés de Jesus Cristo, se santificando, buscando a presença de Deus para oferecermos nosso corpo em sacrifício e instrumento a Ele. Porque o pecado, crente, já não tem domínio mais sobre você. Amém, pastor? Acho interessante a ilustração que nossa lição ele faz, né, de um soldado. Ele diz aqui que nós não estamos mais debaixo do domínio, né, do pecado. Veja que a ideia de domínio do pecado é como se o pecado fosse um chefe, né, um rei, né? Ele fosse um rei, dominador. E aí quando Cristo veio, nos libertou do domínio do pecado. E a nossa lição ela usa aqui uma ilustração, dizendo assim que o soldado, né, ele precisa então ter cuidado, né, para não estar rondando no terreno do inimigo, né, dando bobeira lá. Por quê? O inimigo pode o capturar de volta, né, não poupará esforço o inimigo não poupará esforço para cativá-lo e trazê-lo de volta. Então, o cristão precisa evitar, né, tá flertando com o pecado, tá passeando no terreno do inimigo, porque isso tudo pode prejudicar o seu relacionamento com Deus, tornando-o mais uma vez escravo ou dominado pelo pecado, não é? Vamos então dar continuidade, fechando assim a nossa lição de hoje, olhando para Romanos capítulo de número 6, verso de número 15 até o verso de número 23. Só que antes eu gostaria aqui, meu diácono, aproveitar, né, que tem os irmãos aqui participando com a gente, mandando mensagem. A nossa irmã Gisele Farias, né, diz assim: a paz do Senhor, pastor Fagner, abra uma obra aqui em Buriti, Macaxeira, vocês são bênção de Deus, conheço os seus trabalhos, povo que anda na verdade, vocês vão muito além dessa obra, pastor. Amém, minha querida irmã Gisele, né, obrigado, viu, continue orando por nós, não é? Vontade a gente tem de expandir, né, o que nos falta às vezes
recursos, né? E nós oramos assim a Deus para que ore, né, por nós, nos ajude a alcançar mais vidas. Por isso que a gente sempre pede aos irmãos aí que nos ajude, esteja somando com esta obra. Não tem sido fácil, né, a gente romper aí essa pandemia, mas estamos firmes. E peço aos irmãos que orem por nós, para que a gente possa alcançar mais vida. Nossa irmã Luzinete, a nossa irmã Inês, né, Inês Mello, ela deixa aqui alguns recados, eu vou ler também o recado da nossa irmã Inês. A nossa irmã Luzinete Irene, né, também participando conosco, nosso diácono Amaro, a minha querida mamãe, a irmã Severa, que Deus abençoe. Também estar conosco aqui, participando, o nosso querido irmão Robson Ricardo, né, ele deixa aqui inclusive uma palavra que eu achei muito interessante, né, ele diz assim: pastor, eu penso que a maioria dos evangélicos, por conta de algumas doutrinas, se tornam reféns de alguns líderes, que às vezes distorcem a verdade bíblica para impor sua doutrina, pregam o evangelho que convém, e quanto menos conhecimento de Bíblia e teologia o membro souber, mais domínio o líder terá sobre seus liderados. Criam até, se possível, institutos teológicos, escolas, implantando pequenas distorções quase imperceptíveis, mas graças a Deus que o Espírito Santo nos ajuda a discernir. Por isso a doutrina dos apóstolos deve ser melhor explorada. Olha aí, né, o comentário do nosso querido irmão Robson Ricardo. Verdade, meu querido, muitas vezes a gente encontra pessoas assim, não é, que termina buscando o domínio dos seus liderados, né, pela falta de conhecimento, né? Então ele prioriza realmente que os seus membros nunca conheçam nada, porque não conhecendo nada, terá ele como a única fonte da verdade, né? O tempo semelhante a um tempo da história da igreja, né, onde alguns líderes não tinham interesse que a igreja tomasse conhecimento. Nosso irmão Wellington, né, também diz assim, o Wellington Andrade: glória a Deus pela palavra maravilhosa, que Deus abençoe. A nossa irmã Inês também deixa aqui um comentário, né, ela fala assim: eu tentei sair, né, da presença de Deus, me afastei do ministério, me afastei do ministério, tentei muito ficar no mundo, voltar à antiga vida, mas tudo que via era feio e me deixava estranha, né? Olha, e ela então se voltou aí para a presença de Deus, né? Muito obrigado, minha querida irmã Inês, né, pelo seu comentário. Ela escreve aqui, não dá para a gente ler todos os comentários porque são muitos, né? A nossa irmã Inês aí participando, muito obrigado, irmã Inês. Ela diz assim também: temos que formar, né, mas temos que formar, né, rejeitar as coisas, saindo e convivendo com pessoas que oram, né? Ou seja, evitar pessoas que vivem na ignorância, não é? A nossa irmã também, Viviane Monteiro, obrigada aí pelo carinho, está aí participando, né? Que Deus abençoe. A nossa irmã Inês também aqui falando, né? Diz assim: vivemos rodeado, né, de carnalidade, verdade. Que Deus abençoe os irmãos que estão ligadinhos conosco, participando. Vamos aqui dar continuidade, a gente já vai estar encerrando, né, por causa das horas também, que já são bastante avançadas, tá bom? Vamos falar agora de Romanos capítulo 6, verso de número 15 ao verso de número 23, falando sobre o tema, né, da escravidão à liberdade, e a nossa última parte aqui da nossa lição. E aí, queridos, nesse texto, né, Paulo então vai tratar sobre um assunto dicotômico, né, ou uma dicotomia: pecado, santidade, condenação, justificação, morte e vida. É o que ele vai tratar agora nesta parte do texto. E aí eu vou abordar com os irmãos o verso 15 ao verso 19. Nosso querido diácono aborda Romanos 6, 20 a 23, né, libertos do pecado. Entre o pecado e a obediência, entre o pecado e a obediência. Aí Paulo fala do verso de número 14, né, do verso de número 15 ao verso 23, sobre a questão que há entre o pecado e a obediência. Como obedecer a Deus, não é, já que nós morremos para o pecado. E aí Paulo vai nos orientar, né, vai tratar aqui que, embora o pecado, irmãos, o pecado, né, nós morremos para o pecado e agora vivemos para Deus, é importante lembrar que o pecado, ele é um inimigo sutil, né? Ele vem lentamente
buscando novamente o domínio sobre as pessoas. O pecado tem feito, né, de maneira lenta e progressiva, um trabalho destruidor na vida daqueles que terminam então cedendo, né, ao pecado, terminam então abrindo as portas para o pecado. É uma linguagem bem comum, né, da nosso linguajar aqui cristão, né, que a gente tem que tampar todas as brechas. É verdade, o cristão precisa tampar todas as brechas se ele quer viver em santidade, se ele quer viver de fato para Deus. Então, o pecado tem esse efeito lento, né, que vai causar então horror ao coração daquele que comete, daquele que erra. Mas observem que à medida, né, que se continua pecando, à medida que você abre uma janelinha, uma brechinha e o pecado entra, com certeza o pecado vai levar você a abrir logo logo a janela, descobrir o telhado da casa, ele vai entrar e vai bagunçar a nossa vida espiritual, porque ele entra de mansinho, mas vem para destruir. Então a gente percebe que o pecado, ele sempre entra de maneira sutil. É um trago, né, é um cigarro, é só um copo, só foi hoje, essa é a última vez, né? E aí você vai entrando por essas portas abertas pelo pecado, de que é a última vez, de que só é hoje, nunca mais a gente volta a fazer isso, nunca mais a gente pratica isso. E aí você vai entrando, e o problema é que o pecado, ao continuar, não é, nessa entrada, nessa pequena brecha, ele vai então trazendo uma consciência cauterizada. O que é cauterizar a consciência? É que o pecado, ele começa então agora a trazer para a mente humana que é normal aquilo que ele está fazendo, vai trazendo então, cauterizando a mente do homem, de tal forma, meu diácono Valdemir, que aquilo que o homem repudiava, rejeitava, ficava triste, agora não fica mais. Tem crente que ele está servindo a Jesus, né, está com Deus, daqui a pouco, de repente, soltou um palavrão, e ele chora por aquele palavrão, ele se arrepende, Deus, e chora, e daqui a pouco ele passa um mês, solta outro, e daqui a pouco ele já não chora como antes, e daqui a pouco ele já não chama, já não se ofende mais, daqui a pouco o palavrão é comum na sua boca, a mente já está cauterizada, já não se arrepende, já não chora mais por causa disso. E aí o que nós aprendemos, irmãos, é que nós não devemos nos acomodar ao pecado, jamais o cristão deve se acomodar com o pecado. Preste atenção no que eu vou dizer aqui para você. Olha, pecado não é hóspede, pecado não é visita especial, pecado a gente não convida para sentar na nossa sala e reserva um quarto para ele dormir à noite. Não, gente. O pecado precisa ser rejeitado. Nós não podemos de modo algum nos acomodar ao pecado. Eu acredito que você já conhece aquela ilustração do sapo, não é? É uma história figurativa, né, que diz que um homem pegou um sapo, colocou ele dentro de uma água fria, dentro de uma panela, e colocou lá em cima do fogão. O sapo, quando entrou na água fria, né, e sentiu aquela água gostosa, e ficou lá, relaxou, né? O homem foi e ligou o fogo. E a água foi esquentando, e quanto mais esquentava, mais ele relaxava. Ele disse: vou ficar aqui só mais um pouquinho, que água, né, morninha, e a água esquentando. E ele foi se acostumando, porque a natureza, né, do próprio sapo é de se acomodar àquilo que está acontecendo com ele. Ele foi se acomodando, e a temperatura aquecendo, e de tal forma que isso vai dilatando as forças, né, desse inseto, desse animal. Vai então dilatando as suas forças de tal forma que quando a água estava fervendo, que ele queria sair, já não tinha mais força para sair, e ele morreu então cozinhado, não é? Da mesma forma é o pecado, queridos. Se você for se acomodando com ele, se confortando com ele, abrindo as portas para ele, não é? Pastor, é só uma música do mundo que eu gosto de ouvir, eu só gosto dessa. Aí você escuta aquela, já vê o anúncio da próxima. Pastor, eu estou... Sabe aquilo que eu acho que é errado, mas não é tão errado. Afinal de contas, eu faço 10 coisas, 9 coisas certas, pastor, errar só em uma, né? O que é que tem? E aí você vai abrindo espaço para esse tipo de prática que vai prejudicar grandemente a sua vida espiritual. Queridos, quando a gente se converte a Cristo, quando a gente entra nesse processo de conversão, a gente vê isso no verso de número 18,
Paulo diz assim: uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. É claro que a conversão não é algo nosso, não é? Às vezes a gente naturalmente fala, eu me converti, mas na verdade nós não nos convertemos, nós fomos convertidos, não é? Deus nos converteu, porque a obra da conversão é uma obra exclusiva da graça de Deus, tá certo? A obra de arrancar o coração de pedra e colocar em nós um coração de carne, o cirurgião não somos nós. Quem faz essa cirurgia é o Espírito Santo de Deus, aleluia. É o Espírito Santo quem faz essa cirurgia dentro de nós. E observe que é Ele quem molda o nosso coração, de tal forma que nós passamos então a viver uma vida verdadeiramente feliz. E há uma expressão que Paulo vai dizer, né? Falo como homem, no verso 19, falo como homem. Algumas pessoas tendem a olhar para essa frase de Paulo, eu estou falando aqui como homem, alguém diz assim, não é Paulo inspirado, não é o Espírito Santo que está falando na boca de Paulo, Paulo está falando como homem, ele está falando aí como um homem pecador, com uma natureza. Não, irmãos, quando Paulo diz que falo como homem, é porque Paulo está falando numa linguagem usando figuras humanas, figuras patentes, palpável. Ele está usando figuras de libertos, usando figuras de servos, usando a figura da justiça, usando a figura do corpo, usando a figura de morrer, de ressuscitar, de cruz, né? Paulo está usando várias figuras, né, que são humanas, conhecidas por nós. Paulo está usando e dizendo, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Ou seja, eu estou falando o máximo na linguagem de vocês, para que vocês possam compreender o que eu estou dizendo. Nós já vamos caminhar aqui para o final do nosso culto, da nossa escola bíblica dominical. Nosso diácono Valdemir vai complementar aqui, fechando aqui do verso 20 ao verso 23, e a gente conclui aqui a nossa aula, Já queremos assim agradecer aos irmãos que estão conosco, né, que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, no verso 20, né? Paulo diz, porque quando ereis escravos, glória a Deus, porque quando ereis escravo do pecado, estáveis isento em relação à justiça, né? Paulo está tentando dizer aqui, enquanto vivíamos escravizados pelo pecado, não tínhamos qualquer relacionamento com a justiça, né? Não tínhamos, éramos injustos, estávamos totalmente alheios à justiça. Qual o resultado da servidão do pecado? Pergunta Paulo, a resposta é a morte. Aquele que se estabelece num pecado, aquele que deixa o pecado tomar conta da sua vida, começa a dar lugar, lembrando que todos nós somos pecadores, mas existe a prática do pecado, como o pastor falou, vou pecando hoje, está ruim, vou pecando amanhã, está ruim, Jesus me perdoa, aí terceira vez, quarta, quinta, aí daqui a pouco já está achando normal, aí não quer sair mais do pecado, fica no pecado, tudo é normal, aí agora começa a apontar para os crentes e dizer assim, só vocês é santo, é? Vocês agora é santo, vocês não pecam não, é? Por quê? Porque o pecado já está cauterizando, né? Já está entranhado neles. E uma vez, deixando o pecado tomar conta da sua vida, qual é a resposta disso? A morte, não é? Aí no versículo 21, Paulo vai dizer, e naquele tempo que ressuscitados colhestes somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Naquele tempo que resultado colheste, ele está falando aqui, quando vivia na prática do pecado, somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. No verso 22, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, irmão.
Agora, já que você está libertado, irmão, agora você está transformado. E aqui tem um muralzinho aqui na revista que diz assim: antes, no pecado, veja como era a nossa vida. Era escravo, né? Vivia na escravidão, era escravo do pecado, vivia no vício, vivíamos envergonhados, e o final era a morte. Agora que somos libertos, temos liberdade, somos escravos, mas agora de Deus, andamos agora em santidade, temos agora paz em nosso coração, e o final e a conclusão de tudo isso é a vida eterna, irmão. Você pode dar glória a Deus aí. Dê glória a Deus, porque uma vez você era morto, mas agora você é vivo. Você estava morto espiritualmente, você estava cego para as coisas de Deus, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, te deu vida, abriu os teus olhos, abriu os teus ouvidos, aleluia, e te deu liberdade, te deu agora o privilégio de ser escravo dele, de trabalhar para ele, né? De glorificar o nome dele, de servir a ele com o teu corpo, com a tua boca, com os teus atos, com as tuas obras. Isso é o privilégio que nós temos. Aleluia, temos o privilégio da santidade, de ser santo, de ser separado para a obra de Cristo. Deus nos tirou, nos moldou, nos limpou e agora somos o quê? Separado para a obra de Cristo. Veja que privilégio, irmão, nós temos. Se alegre, não é porque você é privilegiado, porque você foi santo, foi separado. Você é separado para a obra de Cristo. E agora você agora tem paz no coração, por mais tribulação que você tenha, por mais situação difícil, mas há uma esperança na situação que você está passando, há uma esperança que é a paz no coração com Cristo, aleluia, sabendo que Cristo, Ele pode mudar a situação da tua vida, Cristo, Ele pode te dar estratégia, Cristo, Ele vai te dar algo que você possa fazer para mudar essa situação, mas com instrução deles. Mas no pecado não, irmãos. No pecado não, irmãos. Eu disse a um trabalhador que trabalha lá na empresa que eu trabalho, ele disse que ele obteve, né, como bom. O pecado faz do homem um escravo e no final, como pagamento, lhe dá a morte física, espiritual e eterna. Veja o poder do pecado. O poder do pecado, ele não só dá a morte física, mas também da morte espiritual e eterna. A espiritual, irmãos, é essa morte que a gente vê pessoas desmotivadas, começa a apostatar na fé, começa agora a desacreditar, começa agora a dizer que Cristo não me ouve, Cristo não fala comigo, Cristo faz na vida do irmão, mas não faz na minha, não é? A vida espiritual dele agora cegou, fica cega. E como o irmão Robson colocou ali nos comentários, que pessoas vivem escravizadas por vários ventos de doutrina, é por causa de quê, meu pastor? Porque não busca conhecer a palavra de Deus, não busca conhecer a palavra de Deus, não é? Mas o dom gratuito de Deus, você vai ver lá em Romanos 6, 23, veja, porque o salário do pecado é a morte, 3 mortes, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Veja, Jesus, Ele quer dar a vida eterna, Jesus, Ele quer te mostrar o que Ele tem na sua vida, Jesus, Ele tem muito além do que possamos imaginar, mas às vezes rejeitamos isso, às vezes a gente não quer isso não, meu pastor, a gente só quer o errado, quer o pecado, quer se inclinar para o pecado, mas irmãos, saiba que Jesus te trouxe para passar por um processo, e o processo ele já começou na sua vida, não sei se estamos no meio, ou se estamos perto do fim, mas uma coisa eu vou te dizer, o processo que ele começou na sua vida, ele vai concluir, mas que você tenha como esperança o dom gratuito de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, Ele te dá de graça, mas não foi de graça, foi um preço pago na cruz.
Tenha isso na sua mente, irmão. Tenha isso entranhado dentro do seu coração. Aleluia. Traga à sua memória todos os dias que Ele te dá, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E por conta de pessoas estar se inclinando, pastor, para o pecado, ele já começa agora a duvidar da vida eterna. Ele já começa agora a duvidar das promessas de Deus. Ele já começa agora a duvidar dos feitos que Deus já fez na vida dele. Ele começa agora a distorcer, né? A entrar agora no campo de heresia, começar a falsos ensinos, começar agora a buscar agora, vamos dizer assim, liberdade em outras áreas que não tem. Aí começa agora a se afundar. Veja o que a irmã Inês, se eu não me engano o nome dela, ela saiu, não sei, por decepções, não sei, foi buscar consolo no mundo, mas uma vez, tendo o selo de Cristo, nem para o mundo serve mais. Que Deus mostrou a ela que ela é escolhida. Ela começou a se enojar, ela entrou no mundo, penetrou novamente, mas começou a se enojar do que o mundo estava proporcionando para ela, das pessoas que estavam chegando perto dela. Por quê? Porque Cristo já está, né, entranhado em sua mente, em seu coração, em seu espírito. Aleluia. Eu quero concluir para a glória de Deus. Todas as pessoas têm um mestre, não é? E se conduzem de acordo com os seus padrões. Se Jesus não teríamos escolha, sem Jesus não teríamos escolha, seríamos escravos do pecado e teríamos uma culpa, o sofrimento e a separação de Deus. Mas a graça de Deus, podemos escolher Jesus como nosso mestre. Quando o seguimos, podemos desfrutar uma nova vida e aprender como trabalhar para Ele. Será que você ainda serve ao antigo mestre, ao pecado, ou já apitou por Deus? Uma escolha deve ser feita. Servirmos a dois senhores é impossível. Mateus 6:24 fala: cada senhor retribuiu de uma forma a sua lealdade, o pecado com a morte e Deus com uma vida eterna, para a glória de Deus. Amém? Amém, meus queridos irmãos. Chegamos então ao finalzinho, né, da nossa escola bíblica dominical. Queremos assim louvar a Deus, né, aos irmãos, louvar a Deus pela vida dos irmãos que nos acompanharam, que estiveram conosco ao longo de toda esta aula. A aula de hoje foi um pouquinho mais longa, né? Acho que a gente já estará aí a 1h34 de aula, mas queremos assim louvar a Deus por tudo aquilo que você aprendeu, ouviu aqui nesta manhã. Eu tenho certeza que foi bênção de Deus para a sua vida, para a sua alma. Você compreendeu aí um pouco mais sobre o pecado, sobre a santificação, sobre o batismo, sobre a graça, tá certo? E que Deus continue te abençoando. Eu tenho um convite especial para você. Quero convidá-lo para estar conosco no próximo domingo, às 9h da manhã, aqui, mais uma vez, na nossa Escola Bíblica Dominical. E nesta feita nós estaremos com as portas abertas para receber também os irmãos, assim que desejarem participar conosco aqui da Escola Bíblica, tá certo? Faremos a transmissão e também contaremos assim com a presença dos irmãos, né, da igreja. Tendo em vista que, conforme o decreto do Estado de Pernambuco, né, a partir de segunda-feira as igrejas começam a funcionar com a capacidade de 30%, tá certo? Então a gente vai deixar aqui a igreja já pronta aí para estar recebendo os irmãos. Hoje à noite, né, também eu quero convidá-lo para estar conosco às 18h. Nosso culto fica aqui na Rua Maria Tereza Dourado, em São Lourenço da Mata, número 93. E a nossa igreja, né, fará também a transmissão. Você que está em casa, nos acompanha através do Facebook, AD Ministério Verdade e Vida, e também do meu perfil no Facebook, Pastor Fagner Silva. Você também pode acompanhar a Palavra de Deus de segunda a sexta-feira, às 12h30. Nós faremos sempre uma transmissão, alguns reprises também dos nossos cultos, no nosso canal no YouTube, tá bom? Então você que ainda não conhece o nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreve no nosso canal, Pastor Fagner Silva, e você vai estar também aprendendo a palavra de Deus. E lá há muitos vídeos, né, de temas e mais temas que você pode ouvir, mensagens de reflexão
que com certeza será uma bênção também para a sua vida espiritual, tá bom? Lá temos mais de 230 vídeos, né, que você pode assistir, se alimentar, tá sempre ouvindo a palavra de Deus, tá bom? Queremos assim então estar orando, agradecendo a Deus por este culto, por este momento e agradecendo a Deus por mais um momento com Ele. Terça-feira às 14 horas teremos culto aqui e na sexta-feira também às 19 horas. Amém? Vamos assim orar, agradecendo ao Senhor neste momento em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, graças te damos por esta oportunidade, por mais uma escola bíblica dominical. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas que participaram conosco, seja presencial, seja aqui através também das redes sociais. Permanece com as tuas mãos estendidas sobre a vida dos teus filhos, nos dá um domingo de bênção, um culto abençoado à noite e uma semana de paz. É o que nós te pedimos e também te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Nosso diácono Valdemir se despede aí dos irmãos também. Na sequência, eu estarei dando a bênção apostólica. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu quero mandar um alô rapidinho aqui para Júlio Batista, irmão Júlio, a paz do Senhor. Que Deus continue te abençoando, varão de guerra. A irmã Adriana, que Jesus abençoe. Josemilton Galvão, a paz do Senhor, meu irmão. Estou muito alegre de você estar assistindo aí e vendo o que Jesus fez na minha vida, e todos os irmãos, né? O presbítero Roberto, a paz do Senhor, irmã Ivone, minha esposa, irmã Simone, e que Deus abençoe a todos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, meus irmãos, que Deus te abençoe, estenda as suas mãos agora para receber a bênção apostólica em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e te dê um ótimo domingo em nome de Jesus. Um abraço aos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, que Deus te abençoe e até às 18 horas em nome de Jesus.